What kind of a diabolical mind would contemplate or conceive these 7 murders? Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje vamos falar sobre os assassinatos mais chocantes de celebridades e pessoas do mundo do entretenimento. We were unable to restore the life of Mr. Lennon. Rebecca Schaeffer. Rebecca was shot with a powerful pistol. Revolvers are too easily available in the United States. Conhecida principalmente pelo seriado My Sister Sam, Rebecca Schaeffer era a imagem da juventude e da promessa. Infelizmente, a sua vida foi interrompida aos 21 anos, quando foi assassinada em 18 de julho de 1989. O seu trabalho atraiu a atenção de Robert John Bardo, um fã obcecado que conseguiu seu endereço residencial usando registros do Departamento de Trânsito. Na manhã de 18 de julho, ele mostrou a Schaeffer um autógrafo que ela havia assinado para ele. Ela foi educada, mas pediu gentilmente que ele fosse embora e nunca mais voltasse. Ele saiu, mas voltou 1 hora depois e atirou no peito de Schaeffer. Após o seu assassinato, a Califórnia aprovou as primeiras leis anti-perseguição do país e restringiu o acesso aos registros pessoais do Departamento de Trânsito. They understand that stalking is a dangerous crime, whether the person appears to be dangerous at the moment or not. They can turn dangerous like that. Nipsey Hussle. Now to that breaking news overnight, Grammy-nominated rapper Nipsey Hussle shot and killed outside his own clothing store in Los Angeles. Armis Esgedon, mais conhecido como Nipsey Hussle, estava se tornando uma estrela da música e o seu álbum de estreia, Victory Lap, rendeu a ele uma indicação ao Grammy de melhor álbum de rap. Infelizmente, esse seria o seu único álbum de estúdio, já que o rapper foi tragicamente assassinado em 31 de março de 2019, na frente da sua loja de roupas em Los Angeles. Hussle estava no estacionamento quando teve uma discussão com Eric Holder, um homem que supostamente trabalhava como informante para a polícia. Depois do desentendimento, Holder sacou uma arma e atirou em Hussle pelo menos 10 vezes. Ele foi levado a um hospital próximo, mas foi declarado morto menos de 40 minutos depois. He was so enraged and triggered by this emotional response that he acted without premeditating. Jill Dando. There have been several theories about Jill's killing, such as that she was a victim of a professional hit or mistaken identity. Jill Dando, uma apresentadora de TV muito popular, era conhecida por apresentar o programa Crime Watch e ganhou o prêmio Personalidade do Ano da BBC em 1997. Em 26 de abril de 1999, ela foi tragicamente assassinada a tiros em frente à sua casa em Londres, no que parecia ser um assassinato altamente profissional. O assassino a agarrou por trás enquanto ela se aproximava da porta, a forçou a se abaixar e disparou contra a sua têmpora esquerda. O crime causou grande comoção no Reino Unido e levou a uma das investigações mais importantes da história criminal britânica, resultando na prisão de Barry George. George foi condenado, mas as evidências eram fracas e ele foi absolvido e libertado em 2008. Até hoje, o assassinato de Jill Dando permanece sem solução. This was a professional hit all day long. The police initially thought it was a professional hit. Then a year later, that's when Barry George comes into the frame. Selena. It's true. I did have a problem with the doctor I worked with. But I would never take anything from Selena. Never. Com apelidos como a rainha da música terrano e Terrano Madonna, Selena foi uma grande estrela da década de 90 e ajudou a levar a música latina para o mainstream americano. A sua morte trágica teve origem em seu relacionamento com Yolanda Saldivar, uma fã apaixonada que eventualmente se tornou presidente do fã-clube de Selena e gerente da sua loja. A família de Selena começou a suspeitar que Yolanda desviava dinheiro dos seus negócios e ela foi demitida. Selena organizou uma reunião pública com Yolanda para entregar alguns documentos financeiros e foi nesse momento que Yolanda sacou uma arma e disparou nas costas da cantora. A morte de Selena causou um grande choque na comunidade latina e no mundo, e Yolanda foi condenada à prisão perpétua. Saldivar, a resident of San Antonio, was meeting Selena to hand over financial records. Look at what I've done to my best friend! William Desmond Taylor. O assassinato de William Desmond Taylor é um dos mistérios mais duradouros de Hollywood, datado do início dos anos 1920. Taylor era uma grande estrela na época, atuando em 27 filmes mudos e dirigindo outros 59. O astro foi encontrado morto em seu bangalô em Hollywood na manhã de 2 de fevereiro de 1922, com um tiro nas costas. Isso aconteceu num período em que Hollywood já enfrentava vários escândalos, incluindo os casos de Fatty Arbuckle, o que gerou o jornalismo sensacionalista e manchou a imagem de Hollywood como uma cidade decadente, cheia de vício e violência. Embora várias teorias tenham sido propostas ao longo dos anos sobre o assassinato de Taylor, nenhuma foi conclusiva, e ele permanece sem solução até hoje. Sal Mineo. He's a very unconventional
kind of a Greenwich Village artist type. Esse ator recebeu 2 indicações ao Oscar em sua vida, um pelo famoso Rebelde Sem Causa e a outra pelo épico histórico Êxodo, de Otto Preminger. Na noite de 12 de fevereiro de 1976, Sal Mineo estava voltando ao seu apartamento em West Hollywood, após ensaiar por uma peça. Enquanto caminhava em direção ao prédio, Mineo foi esfaqueado no coração por um assaltante. Ele foi rapidamente encontrado por seu vizinho, que ouviu os gritos de socorro, mas o dano foi muito extenso e Mineo morreu devido à perda de sangue. O entregador de pizza, chamado Lionel Williams, foi eventualmente preso e acusado pelo assassinato de Mineo, que foi apenas um assalto simples que acabou se tornando violento. Williams cumpriu 12 anos de prisão e foi libertado em 1990. Each other up to the front of the theater and out into the street, and I probably gave him a slap on the back and said, "See you tomorrow." The Notorious B.I.G. Um evento significativo na história do hip-hop e da música em geral aconteceu em 9 de março de 1997, quando Biggie Smalls foi assassinado em um tiroteio de carro. Biggie havia se envolvido na famosa rivalidade entre a Costa Leste e a Costa Oeste, e naquela manhã ele foi baleado enquanto deixava uma festa no Museu de Automóveis Patterson, em Los Angeles. Um Chevy Impala se aproximou do seu veículo, e o motorista usou uma pistola 9mm para atirar 4 vezes no rapper antes de fugir. O Departamento de Polícia de Los Angeles investigou o caso, mas enfrentou desafios, e ele permanece sem solução. Principais suspeitos incluem policiais corruptos, o infame executivo da gravadora Suge Knight e um membro de gangue chamado Wardell Falls. I think Poochie was involved. I think Suge Knight orchestrated it through his, at the time, girlfriend/baby mama. Dimebag Darrell. Well, Karen, fans continue to come to this home. They are bringing flowers, they are lighting candles, or they're just stopping by to pay their respects. Darrell Abbott, mais conhecido como Dimebag Darrell, se tornou uma figura importante no mundo do metal como o famoso guitarrista do Pantera. Frequentemente considerado um dos melhores guitarristas da história do rock, a sua vida foi tragicamente interrompida no dia 8 de dezembro de 2004, durante um show do seu projeto paralelo, o Damage Plan. A banda estava tocando no clube Arosa Villa, em Columbus, Ohio, quando um fã invadiu o palco e atirou em várias pessoas. Darrell foi atingido várias vezes e morreu no local, enquanto o atirador foi morto por um policial que respondeu à situação. O tiroteio deixou 3 pessoas feridas e 4 mortes inocentes, e acredita-se que o atirador tinha delírios sobre Darrell por conta de problemas mentais. He was the type of guy, it didn't matter who you were, if he knew you or not, he would talk to you. Always a nice guy. Tupac. Las Vegas police have arrested a man connected to the 1996 murder of rapper Tupac Shakur. O tiroteio que matou Tupac Shakur é uma das histórias mais conhecidas da música, famoso pelo ato de violência aleatório e pelo fato de nunca ter sido resolvido. O rapper estava saindo de um evento de boxe em Las Vegas no dia 7 de setembro de 1996, quando ele foi atingido por vários tiros em um tiroteio de carro. Ele morreu no hospital alguns dias depois, deixando um impacto profundo na história do hip-hop. Em 2023, Duane Davis foi preso e acusado pelo assassinato de Tupac, após décadas de especulações e teorias sem fundamento. Durante a audiência do grande júri, uma testemunha revelou que o atirador era um membro do Southside Compton Crips, chamado DeAndre Smith. That's what I'm trying to tell everybody, man. You know, these guys were no poobahs. They were gangsters, man. They shot and killed people. Gianni Versace. When we heard bang bang, I thought it was backfire from the lawnmower that was being worked on. Até hoje, Versace continua sendo um nome importante na indústria da moda, um legado que reflete o imenso talento do seu famoso fundador. Em julho de 1997, Versace vivia em uma mansão gigantesca em Miami Beach, comprada por quase $3 milhões em 1992. Na manhã de 15 de julho, ele voltava para casa após uma caminhada, quando foi abordado pelo serial killer Andrew Cunanan, que o matou com 2 tiros na cabeça. Há muita especulação sobre o assassinato. Acredita-se que Cunanan tenha conhecido Versace alguns anos antes em São Francisco, mas a família Versace nega isso. Além disso, ninguém sabe qual era o verdadeiro motivo de Cunanan, já que ele tirou a própria vida logo depois de matar o ícone da moda. Versace was a wealthy, older, gay man. Exactly the type of person Andrew made money off of, but I think hated at the same time. Christian Poveda. O renomado jornalista francês Christian Poveda encontrou uma questão que precisava de mais do que apenas representação fotográfica. O seu documentário de estreia, La Vida Loca, explorou as horríveis guerras de gangues em El Salvador, principalmente da perspectiva da gangue da 18th Street. Vamos a dejar de ser pandilla, man. Vamos a dejar de ser lo que somos.
Apesar da fama do filme, ele deu a algumas pessoas perigosas mais exposição do que elas queriam. Em 2009, Poveda foi morto a tiros em um ataque da gangue da 18th Street, facilitado por um policial corrupto. Mais de 10 conspiradores foram condenados, mas um jornalista salvadorenho afirmou que o assassinato de Poveda foi apenas um dos muitos na área naquele dia. Poveda acreditava em correr os riscos máximos para espalhar as histórias mais urgentes. La Vida Louca continua sendo um sucesso valioso, mas custou a vida de um homem bom e de um cineasta importante. Chalino Sánchez. El Rey del Corrido estava no lugar certo, na hora certa, para influenciar a música folk mexicana moderna. Infelizmente, Chalino Sánchez não teve a mesma sorte em 1992. 4 meses depois de sobreviver a um tiroteio em Coachella, ele ignorou uma ameaça de morte em um show em Culiacán. Na viagem de volta, ele foi parado por homens que se disseram policiais estaduais e precisavam falar com ele na delegacia. No dia seguinte, ele foi encontrado amarrado e morto por um tiro. O pioneiro da música sobre o tráfico de drogas tinha muitos inimigos, sendo um homem volátil que trouxe o submundo do crime para a atenção pública. Culiacán era e ainda é um reduto de cartéis. Os assassinos de Sánchez nunca foram identificados, mas a sua música e influência continuam a expor questões urgentes. Porque mi corazón morirá por ti. Joan Root. A conservacionista queniana Joan Root foi uma voz inovadora em documentários ambientais, uma ativista de destaque que enfrentou indústrias corruptas e caçadores ilegais. As a result, the nutrients that would otherwise be locked up in the dead wood are rapidly recycled into the system, making it a richer and more varied place. Isso provavelmente contribuiu para que 4 homens a matassem em sua casa com AK-47s. Ninguém sabe ao certo quem foi o responsável, mas há indícios de que criminosos ou associados descontentes ou corruptos tenham contratado os assassinos. She didn't know Naivasha. She didn't know the area. She didn't know the people. 4 homens foram eventualmente presos com roubo como motivo suspeito, mas foram absolvidos devido a provas frágeis. Apesar de todo o trabalho de Ruth, tanto atrás das câmeras quanto fora delas, para buscar justiça, ela ainda não recebeu nenhuma. Really, and her life story was a microcosm of what is happening to the, not just to Kenya and Africa, but to the rest of the world. Juliano Merhamis. Yeah, the animal of racism is covered there with the nice democratic discourse. O ator e cineasta Juliano Merhamis era querido na Palestina e em Israel, sendo cidadão e ativista da paz em ambos os países. Sua maior conquista foi fundar o Freedom Theater no campo de refugiados de Jenin. Ele estava dirigindo para casa, saindo do centro cultural, quando um homem mascarado o alvejou 5 vezes na frente do seu filho e da babá. Embora ninguém tenha sido condenado, suspeita-se que o assassino fosse um refugiado e fundamentalista islâmico. Merhamis sempre soube dos riscos de tentar unificar culturas com ideais progressistas. Assim como uniu palestinos e israelenses em vida, ele os uniu também no luto pela sua morte sem sentido. Andrés Escobar. O fanatismo esportivo pode se tornar perigoso. No caso de Andrés Escobar, foi fatal. O jogador colombiano era uma figura pública muito popular. A sua reputação caiu após uma partida da Copa do Mundo de 1994 entre Colômbia e Estados Unidos, quando Escobar acidentalmente fez um gol contra, selando a derrota da Colômbia e o seu destino. 5 dias depois, ele foi baleado uma vez para cada um dos 6 gols marcados naquele jogo. Humberto Castro Munhoz, capanga de um cartel cujo chefe supostamente apostou alto na Colômbia, foi condenado após se declarar culpado. Theo Van Gogh. Descendente do irmão de Vincent Van Gogh, Theo Van Gogh foi um cineasta talentoso e provocador, mas a controvérsia surgiu com o primeiro episódio da sua série documental Submission, que abordava a violência contra mulheres em sociedades muçulmanas. Oh Allah, Most High, life with my husband is hard to bear,
but I submit my will to you. O curta-metragem foi escrito por Ayaan Hirsi Ali, uma ex-muçulmana nascida na Somália acusada de islamofobia. A reação foi intensa, culminando no assassinato de Van Gogh por Mohamed Bouyeri, um extremista islâmico que o baleou e matou a facadas. Ele então prendeu uma ameaça de morte contra Hirsi Ali ao corpo. O assassinato público e o julgamento chamaram a atenção da mídia holandesa. Van Gogh é agora visto como uma figura importante no documentário moderno, além de um lembrete dos perigos dessa profissão. Dino Bravo. Adolfo Bresciano foi um ícone do wrestling canadense sob o nome de Dino Bravo, mas também se envolveu em atividades violentas fora do ringue. Após se aposentar em 1992, ele se destacou no comércio de cigarros ilegais no Canadá. Acredita-se que ele trabalhava com a famosa máfia de Montreal, liderada por seu falecido tio Vincenzo Cotrone. Independente das suas atividades, a esposa e filha de Bresciano o encontraram morto em casa com 17 ferimentos de bala. Moi, je pense qu'il a peut-être été naïf. Et souvent l'argent va faire des choses. O lutador Ricky Martel especula que o seu amigo tenha sido visado após a polícia descobrir uma operação de cocaína da qual ele teria se envolvido. Pouco se sabe sobre a vida dupla de Bresciano e ainda menos sobre o seu assassinato não resolvido, mas é quase certo que o homem mais forte do Canadá foi finalmente derrubado pelo crime organizado. Pier Paolo Pasolini. In maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo questo mio modo di vedere le cose anche nelle mie opere. Pier Paolo Pasolini, famoso por seus filmes e obras polêmicas, foi uma das figuras mais controversas do movimento marxista europeu. A sua vida pessoal também gerou polêmica, especialmente por seu envolvimento com meninos adolescentes. Depois de ser atropelado e brutalmente espancado, o jovem Giuseppe Pelosi confessou o assassinato, alegando legítima defesa. O caso tornou-se um dos mais notórios da história do cinema, principalmente por evidências que questionaram a sua culpa. Após ser libertado, Pelosi disse que a sua confissão foi coagida por homens que provavelmente mataram Pasolini. Hoje acredita-se que Pasolini foi vítima do clima de violência política de direita na Itália nos anos 70. Em 2023 foi solicitado um novo exame de evidências ligando o crime a um sindicato criminoso com vínculos políticos. Listen, you insignificant, wretched nothings. You are here solely for our pleasure. Expect none of the kindness you knew in the outside world, like liberty or the ridiculous idea of showing pity to others. Sharon Tate. Oh my God, Sharon. O assassinato sem sentido da atriz Sharon Tate, junto com outras pessoas na casa que ela compartilhava com o diretor Roman Polanski, é um marco cultural dos anos 1960. Grávida de 8 meses, Tate e mais 4 amigos foram assassinados a facadas. A polícia logo prendeu membros do culto boêmio de Charles Manson. Embora haja debate sobre as suas motivações, a teoria predominante é que Manson pretendia incriminar pessoas negras por assassinatos de alto perfil, incitando uma guerra racial apocalíptica que ele chamou de Helter Skelter. O incidente bizarro ganhou uma reputação quase mítica no mundo do crime real e na cultura de Hollywood. O fato é que 6 vidas foram perdidas de forma trágica e brutal. 2 years ago, the hippie commune led by Charles Manson moved into this old Wild West film set just outside Los Angeles. And it was here that they were living on the night the alleged murders took place. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. John Lennon. John Lennon, um dos músicos mais influentes de todos os tempos, também foi um dos pacifistas mais expressivos da sua época. Mark David Chapman, um fã dedicado, ficou incomodado com o que via como hipocrisia do humanitarismo de Lennon, além de se ofender com a famosa frase mal interpretada do ex-Beatle, mais popular que Jesus Cristo. If you give me the opportunity, I will do it. Após meses de planejamento, Chapman voou para Nova York, seguiu Lennon até o seu prédio e o baleou 4 vezes nas costas. Essa tragédia tornou-se um símbolo marcante da violência na era moderna. O próprio Chapman agora lamenta profundamente as suas ações e admite a verdadeira motivação por trás do crime: alcançar a sua própria fama. E aí, você conhecia todas essas histórias? Tem alguma que deixamos de fora? Deixa sua opinião aqui nos comentários. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.